Deixe-me fazer uma introduçãozinha aqui, dizer para vocês algumas coisas que precisam ser consideradas e são importantes para esses encontros nossos. Tem coisas na Bíblia que Deus deixou aberto para você ter uma opinião, ter um entendimento diferente de outras pessoas. E essa interpretação do Apocalipse é uma delas, né? Ah, Se você não tem ainda nenhuma posição firmada, então você está aberto para observar, né, a abordagem que eu estou fazendo, e lá na frente, quem sabe você vai ver ou vai ter uma aula ou vai ler um livro de uma outra abordagem, e você vai poder decidir qual aquela que faz mais sentido para você. Se você já tem uma posição definida, e não é esta que eu estou apresentando, então, também tem a sua utilidade, porque você pode comparar e no final você pode falar, não, a abordagem do pastor Ayrton não fez sentido para mim. Maravilha, segue, não tem nenhum problema, né? Como eu disse na última aula, a gente não é salvo, né, pelo tipo de abordagem que a gente faz do livro do Apocalipse. Nem somos salvos por ser amilenistas, pré-milenistas ou pós-milenistas, né? A nossa salvação está em Cristo. E a Bíblia é uma dádiva, né, que Deus deu para nós, para a gente alimentar e orientar a nossa fé por ela, né? Mas tem as questões na Bíblia que elas não podem ser fechadas, né? Não podem ser determinadas. Tem essa possibilidade da gente ter aí uma opinião ou uma interpretação diferente, tá? A razão minha para abordar o Apocalipse do ponto de vista do amilenismo é por causa daquilo que eu já expliquei na aula passada, né? E coisas que a gente vai notando aí nas leituras que a gente vai fazer, e eu vou ter a oportunidade de dizer, né? Ó, isso aqui conflita com a posição A, com a posição B, etc., e a gente vai dialogando. Mas à medida que você não entender ou discordar, fique à vontade. Eu não estou aqui para impor nenhuma posição, eu só quero apresentar, né, a minha visão, do Apocalipse, e aí vocês ficam muito à vontade, né, para concordar ou não concordar. Quem já tem uma posição pode permanecer com a posição que tem, e mesmo você que não tem, vai receber pela primeira vez uma interpretação do Apocalipse, você pode depois ver outra abordagem por livro ou por curso, e aí você compara e no final você decide a que mais faz sentido para você, tá bom? Feitas essas considerações iniciais, hoje nós vamos entrar no texto, já levantamos todas as questões circunstanciais, né, que envolve ali a escrita do Apocalipse. Hoje nós vamos entrar diretamente no texto. Então, a minha versão aqui é a século XXI, Almeida século XXI, e o verso 1 nós lemos assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João. Então, aqui nós temos uma cadeia, né, de transmissão. Então, o Apocalipse, o texto do Apocalipse que está sendo revelado, ele tem origem primariamente em Deus. Veja que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos. Então, o segundo elo dessa corrente é de Deus para Jesus. Deus deu a Jesus para mostrar. O terceiro elo é aos seus servos. O quarto elo é o anjo, por meio de quem a revelação está sendo dada. E, por último, em quinto lugar, você tem o escritor. Então, você tem Deus, Jesus,
os servos, o anjo e o João, que é o escritor desta revelação. A revelação de Jesus Cristo pode ser a revelação acerca de Jesus Cristo, ou uma revelação dada por Jesus Cristo, né? Eu prefiro pensar que a revelação aqui é de Jesus Cristo, no sentido de ser acerca dele, né? E isso vai fazer sentido para vocês à medida que a gente vai lendo o texto. Bom, Deus deu a Jesus para ele mostrar aos seus servos. Então, onde se localizam os servos de Jesus? Se localizam no futuro? Os primeiros, a igreja primitiva não era de servos? Ou os servos de Jesus são apenas aqueles do primeiro século? Não teve uma continuidade de servos de Deus pela história da igreja até chegar a nós? Então, a afirmação que eu faço em virtude disso é a seguinte: onde quer que haja um servo de Deus, o Apocalipse é para ele. Isso me deixa muito tranquilo para a abordagem amilenista, que não vê o Apocalipse como algo que foi só para a igreja do primeiro século, que é a interpretação preterista, e nem algo novo que vai se cumprir em algum lugar distante. Imagina, hoje, quando eu leio esse texto, se eu projetar para o futuro, eu vou dizer, ó, as coisas que vão acontecer lá na frente. Imagina lá os primeiros leitores. Como eles poderiam ser consolados nas suas perseguições, nas suas tribulações, se o João pretendesse falar para eles que lá no futuro, lá depois de passado o tempo que o meu servo José Ayrton, o meu servo Ezequiel, então depois de lá para frente deles ainda vai acontecer essas coisas. Ou mesmo se nós disséssemos para nós mesmos que essas coisas que nós lemos no Apocalipse é uma coisa lá escatológica, só tem escatologia no Apocalipse, é o que vai acontecer só lá na frente, em algum tempo no futuro. Que consolação eu teria ao ler o livro de Apocalipse. Então, aqui, aos seus servos, significa qualquer servo de Jesus em qualquer época. Então, o Apocalipse foi tão atual lá para aqueles cristãos que estavam sofrendo, inclusive o João participava dessa tribulação. Foi tão atual para eles quanto no decorrer da história da igreja, o Apocalipse foi atual para cada geração e é atual para nós e será atual ainda para as gerações que virão depois de nós. Então, isso é aos servos no sentido geral, a mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Esse breve aqui, nós podíamos pensar, se os leitores originais foram os cristãos do primeiro século, ou pelo menos ali do finalzinho do primeiro século, breve, que em breve deve acontecer, então teria que ser algo que já estava acontecendo ali e que se estenderia a partir dali. Porque qual é a vantagem daqueles cristãos sofridos receber uma revelação que vai acontecer em breve, mas depois que eles já morreram? Então, esse aqui, em breve deve acontecer. Os leitores do João entenderam o seguinte: as coisas que já estão acontecendo e que continuarão a acontecer até a segunda vinda de Cristo. Ele enviou o seu anjo
aí é um anjo. Aqui podemos pensar no anjo propriamente dito, ou a tradução de angelos, que é mensageiro, né? Você se recorda que lá no Antigo Testamento você tem o livro do Malaquias, né? E o Malaquias é Malak, que é anjo. Então, discute-se, por exemplo, se Malaquias é um sujeito histórico ou se é alguém que escreveu se apresentando como mensageiro, simplesmente, não anjo, mas mensageiro. Aqui nós temos a mesma coisa. Nós vamos passar por várias passagens onde nós teremos anjos, vários significados desses anjos, e que algumas vezes significarão apenas mensageiros, outras vezes significarão anjos que estão cumprindo uma missão de Deus, dada a eles, e às vezes anjo se referindo a um mensageiro, a uma pessoa, né, de carne e osso, que é mensageiro da revelação de Deus. Inclusive Então, pastor, né? Anjo no sentido de pastor. então, eu quero discutir isso com vocês no começo do capítulo 2 já, sobre o significado de ao anjo da igreja escreve. Eu vou chegar lá. E aqui, então, uma vez que essa revelação sai de Deus, passa para Jesus, Jesus passa para os servos, depois ao anjo e depois a João, agora o João vai falar sobre aquilo que ele viu, aquilo que ele recebeu. Ele então diz aí no verso 2 que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Veja, esse é o tema do Apocalipse. O tema do Apocalipse não é definir o número da besta, identificar a besta, quem é a besta, etc. O propósito do Apocalipse era consolar cristãos em sofrimento. E esses cristãos em sofrimento, o que que eles precisavam? O que que nós mais precisamos quando nós enfrentamos as nossas tribulações, as nossas angústias? A gente precisa da palavra e precisamos ser lembrados do testemunho do Evangelho, ou seja, o testemunho de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia, por exemplo, o que que a gente faz? A gente olha para o passado, contempla a crucificação de Cristo, o sofrimento e a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, e olhamos agora, à luz da cruz, olhamos para o presente e nos fortalecemos por aquilo que Jesus sofreu em nosso lugar, cumpriu em nosso lugar, e a dádiva que ele deu a nós quando ele se oferece em nosso lugar, para que nós não precisássemos sofrer no sentido em que ele sofreu, e, finalmente, nós não precisássemos experimentar uma morte eterna. Então, nós atualizamos nossa vida aqui à luz desse evangelho, dessa morte de Jesus. E o que que é atualizar? É quando a gente sonda nós mesmos. No momento da ceia, cada um sonde o seu próprio coração e depois toma do pão, coma do pão e tome do cálice. Então, nós fazemos uma atualização do evangelho para o nosso tempo, mas depois nós olhamos para o futuro. Nós olhamos para o sentido escatológico do Evangelho, das coisas que vão se cumprir lá no fim. E o que que nós vemos lá na frente, talvez tão mais breve do que nós imaginamos? Nós vemos Jesus voltando, vemos Jesus nos reunindo, vemos Jesus julgando aqueles que nos perseguiram, julgando aqueles que desprezaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram a oferta salvadora de Deus, e recebendo o seu destino eterno. E vemos os crentes, os que creem em Jesus, com seus nomes escritos no livro da vida, e que dali eles irão direto para as delícias celestiais, que eles já gozam agora, os que partiram,
mas gozarão de modo definitivo depois do juízo final. Quando a gente imagina, quando a gente vê a nossa tribulação, as nossas lutas, os desafios que a gente enfrenta, nós precisamos olhar para trás e ver o exemplo de Jesus no sofrimento que foi por nós e para nos dar uma salvação, e olhamos para o futuro e divisamos com tantas coisas que ainda nos esperam, que Deus deu a nós no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que que o João está dizendo aqui? Ele atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Não, o João não fala aqui que ele atestou todas as imagens que ele viu, todos os símbolos que ele viu. Não. O conteúdo do Apocalipse não são os seus símbolos. O conteúdo do Apocalipse é o testemunho da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o testemunho do Evangelho. João, então, vai comunicar isso, essa revelação da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo por meio da literatura apocalíptica, que é simbólica e deve ser interpretada como símbolo e não de modo literal. Quando a gente interpreta símbolo de modo literal, a gente perde a essência, né? Por detrás do símbolo. A gente coloca os nossos olhos tão fixado nos símbolos, na definição dos símbolos, esse símbolo aqui, quem é que representa ele na história, ou futura, ou passado, ou no nosso tempo? A gente perde a essência. Então, é importante, irmãos, dizer o seguinte, à luz disso, que o conteúdo do Apocalipse não é nada novo. Tem muita coisa nova, que são as partes escatológicas. Mas o Apocalipse é a forma definitiva de Deus dar a nós uma última olhada no Evangelho. Então, o que o João vai escrever é Evangelho de Cristo. Não é sinais, não são símbolos que só especialistas poderiam decifrar. Não é um livro de enigmas. Então, um livro de enigmas, um livro que só pudesse ser interpretado por Apocalipse, por especialistas, de que serviria para esses crentes perseguidos do primeiro século? Não serviria de nada. Então, quando eles leram pela primeira vez o livro do Apocalipse, eles se sentiram confortados, fortalecidos e ganharam vigor a partir do Evangelho, que é o que nós fazemos quando nós relembramos o Evangelho na ceia. Eles recebem um testemunho do Evangelho e eles então são fortalecidos para passar ali pelas suas angústias, pelas suas tribulações, pelas suas perseguições e seguir adiante. Aí as próximas gerações que vão lendo o Apocalipse é para elas. E a mesma coisa vai acontecendo. E o mesmo deve acontecer para nós quando nós lemos e estudamos o livro do Apocalipse. Então ele atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Veja como ele repete essa mesma expressão no verso número 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na esperança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Observem, se o João estava dando testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, ou seja, ele estava edificando a igreja e conduzindo pessoas à conversão em Cristo. Por esta razão, por estar fazendo isso, ele foi
exilado na ilha de Patmos, e quando lá ele recebe uma revelação com o mesmo teor, a gente tem que se perguntar se o João já dava testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus, razão por que ele foi para a ilha de Patmos. E lá ele recebe uma revelação de Deus. E a revelação de Deus tem a ver com a palavra de Deus e com o testemunho de Jesus Cristo. É óbvio que o assunto do Apocalipse é o Evangelho. É aquilo que João já estava fazendo, é aquilo que a igreja estava fazendo, e por isso estava sendo perseguida, e a perseguição do João chega ao extremo dele ser exilado na ilha de Patmos. Então é a mesma coisa. Antes de ir para a ilha de Patmos, o Evangelho. Ah, recebi uma revelação de Jesus lá na ilha de Patmos. Acerca do quê? Do Evangelho. Então, este é o assunto do Apocalipse, o Evangelho de Jesus Cristo. No verso 3, nós lemos assim: Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Observem, o João não dá indicação aqui que quem lê e quem ouve as palavras dessa profecia seja os cristãos do primeiro século apenas. Ele não indica isso aqui. Ele está falando de um modo geral. Bem-aventurado os que leem. Aqui é um particípio. Os que leem e também os que ouvem, outro particípio, ouvem as palavras dessa profecia. Isso significa o que para nós? Que essa palavra, quem leu e ouviu essas palavras, foram os cristãos do primeiro século, originalmente. Mas depois deles, qualquer pessoa, em qualquer lugar da história, continua lendo, ouvindo e guardando as coisas que estão escritas nessa profecia, então o livro é atual para qualquer época. Então não é uma previsão de um futuro distante. O livro do Apocalipse é tão atual para os que leram e ouviram as palavras dessa profecia lá da igreja primitiva, como está sendo para nós aqui, quando nós, no século XXI, estamos lendo e ouvindo as palavras desta profecia. Veja que, embora o João vá usar uma linguagem apocalíptica, ele interpreta, ele entende que a palavra dele é profecia. Por isso que eu disse a vocês, na aula da semana passada, que o João vai se vestir como um profeta do Antigo Testamento. Ele está falando como um profeta do Antigo Testamento. Por esta razão, ele vai usar muita linguagem do Antigo Testamento. Boa parte do que o João está escrevendo aqui são conteúdos de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias, são conteúdos do Êxodo. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que eu estou fazendo com vocês aqui e que o pastor de vocês faz com vocês todo domingo. O que a gente faz? A gente lê a palavra de Deus com o povo. Então, o João está lendo. A Bíblia da igreja primitiva é o Antigo Testamento. Não existe a Bíblia como nós temos agora. Eram cartas circulares, ninguém tinha o conteúdo inteiro. Tinha a carta, uma carta. Então, a Bíblia que eles liam era o Antigo Testamento. Como os discípulos davam provas de que Jesus era o Messias e que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a base estava lá no Antigo Testamento. E eles, então, leram as Escrituras do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O João vai, então, fazer essa leitura. É um pastor
que está abrindo as Escrituras com a sua congregação e lendo. Então, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que ouvem. Quem lê? O João. Quem lê? O pastor. E quem ouve? A igreja. Não é que só o pastor lê. Não, aqui está se falando da leitura pública das Escrituras. Aquilo que o Paulo disse para o Timóteo que ele deveria fazer. Ele deveria se aplicar à leitura da palavra. Mas ali o Paulo quer dizer a leitura pública da palavra. É o pastor lendo as Escrituras e a igreja, a congregação, ouvindo. Aí é abençoado tanto o pastor quanto é abençoado toda a igreja que está ouvindo. E ambos, né, estão guardando as palavras desta profecia, as coisas que estão escritas nesta profecia. Porque o tempo está próximo, aí a gente precisa ler isso à luz do Antigo Testamento. Os profetas Joel e tantos outros sempre falaram, né, dos últimos dias. Nos últimos dias acontecerá que, a linguagem do Joel. Que eram os últimos dias para o povo do Antigo Testamento? Os últimos dias a que eles se referiam era a chegada de Jesus. Era a inauguração desta era, iniciada com a vinda de Jesus e que vai se estender até a segunda vinda de Jesus. Então, esse tempo, né, os últimos dias, e aqui modificado pelo João, porque o tempo está próximo, veja, ele está vestindo a roupa dos profetas do Antigo Testamento, por isso ele está usando essa linguagem. O que ele quer dizer, o que ele está reproduzindo aqui, é o que os profetas diziam lá, falando que certas coisas que eles estavam mostrando aconteceria nos últimos dias. Como nós já estamos dentro dos últimos dias, então, porque o tempo está próximo, a igreja primitiva, ao ler o Apocalipse, sabia entender que está se cumprindo agora, está acontecendo conosco essas coisas que nós lemos nas Escrituras do Antigo Testamento e que foram cumpridas em Jesus Cristo e por Jesus Cristo em nosso lugar e que agora são atualizadas para nós, para nossa edificação ou orientação da nossa fé. Dito isso, o João, então, que é o escritor, se apresenta simplesmente como João, mas aqui embaixo, no verso 9, né, ele vai se identificar como João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, ou seja, ele está se identificando com os cristãos perseguidos. Nós já discutimos, né, que a possibilidade de ser um outro João e não o João, aquele discípulo que Jesus amava, mas não há nenhuma indicação no livro do Apocalipse que coloque em conflito a questão de João, o apóstolo, ser de fato o autor aqui do Apocalipse. A questão que muitos comentaristas colocam os erros gramaticais que aparecem aqui no livro do Apocalipse. Quando comparado o texto do Apocalipse com o Evangelho de João, com as cartas de João, aquele grego lá é mais concatenado, não há erros gramaticais. E aqui no Apocalipse há erros gramaticais, do ponto de vista da língua grega. Então, o que acontece? É por isso que não aparece para nós aqui, porque na tradução, obviamente, o tradutor não ia traduzir um erro gramatical para a língua portuguesa. Mas quando lido na língua grega, então há erros gramaticais no texto do João. Como pode-se explicar isso? Pode-se explicar em função de que, quando os apóstolos escreveram as suas cartas,
eles contavam com pessoas que escreviam. Por exemplo, quando você lê Romanos, no capítulo 1, você vai do verso 1 até o verso 14 com vírgula, sem ponto, é vírgula só. Isso significa que o apóstolo Paulo está ditando essa carta, esse texto, ele está falando esse texto, e ele tem uma urgência tão grande com esse texto que ele não respira. Ele não põe ponto final em nenhum verso. Ele só vai respirar lá no verso 14. Isso indica a urgência e a tensão que o apóstolo está sentindo, provavelmente sob pressão do Espírito Santo, ao falar aquilo. E o seu amanuense que está registrando, então está lá se virando para não perder uma só palavra do que o Paulo está falando. Então, aqui para o Apocalipse, o João pode ter contado com um escritor, um amanuense, que foi ouvindo o João e, em algum momento, ele se perdeu e ele cometeu os erros gramaticais. Mas há uma explicação muito melhor do que essa, ao meu ver. A explicação, irmãos, é que isso combina com a literatura apocalíptica. O João, ele aparece aqui como em transe, recebendo essa revelação. E ele está recebendo essa revelação por meio do Espírito. O João, então, está sendo tomado pelo Espírito. E ele, então, está falando aquilo que o Espírito está comunicando. Ok. Então, o que acontece aí? Nós temos a linguagem do João e nós temos a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito, meus irmãos, não está condicionada ou presa ou amarrada a qualquer gramática nossa. Então, não se trata de erros gramaticais do grego. Trata-se do Espírito que não está condicionado às leis da nossa gramática ou de qualquer nação. Então, isso compreendido dentro do contexto de que nós estamos aqui recebendo uma profecia por meio de uma literatura apocalíptica, então isso para mim faz muito sentido. Então não há para mim erros gramaticais, tanto que os tradutores nunca reproduzem os erros gramaticais para a nossa língua, mas eles estão lá. Porque nós temos que entender que a linguagem lá é do Espírito, e o Espírito não está sujeito às leis da nossa gramática. O João, então, diz aí que os destinatários originais da sua carta, não só as 7 cartas que virão a partir do capítulo 2, mas todo o livro. Aqui, veja que não é ali na carta, né? É todo o livro do Apocalipse, incluindo as cartas, estão tendo como destinatários as igrejas, né? As 7 igrejas que estão na Ásia. Ele vai mencioná-las um pouco mais abaixo. Então, a essas igrejas, o apóstolo traz aí, então, a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, aqui você tem um resumo do Evangelho completo.
né? O Deus Pai que planeja a salvação, Jesus que executa com a sua morte e o Espírito que aplica. Em qualquer lugar que esse evangelho for pregado, terá ali um elemento humano proferindo essa proclamação, esse evangelho. Mas é o Espírito Santo que aplica o evangelho no coração das pessoas, removendo o véu do seu entendimento, para que elas então vejam a glória de Deus na face de Cristo. Até que esse véu não seja removido, e o diabo é quem faz isso, né? Cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse texto eu estou citando lá de 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 4, perdão. Então, ele está dizendo aqui que da parte de Deus vem a graça e a paz. Mas a graça vem também por meio de Jesus e também da parte do Espírito Santo. Observe aqui que, normalmente, quando a gente tem os elementos da Trindade juntos, né, a gente lê Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o padrão. Lá no batismo, né, de Mateus 28:19, é, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a ordem. O Pai planejou a salvação, o Filho executou e o Espírito aplica. Mas aqui não está reconhecendo essa ordem. Aqui você tem, então, o Deus Pai, o Espírito e depois Jesus. Por que isso? De novo, nós temos que lembrar que o João está no Antigo Testamento. Ele está vestido como um profeta do Antigo Testamento. O João está aqui descrevendo aquilo que nós vimos lá no tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio, onde estava o altar de bronze, onde era oferecido o sacrifício. A bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, faziam o ritual de purificação. O santo lugar, ali havia, de um lado, a mesa dos pães da presença, no outro lado havia o candelabro de 7 lâmpadas, e em frente, na frente, entre os dois mais à frente, existia o altar do incenso. E a terceira parte do tabernáculo era o Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca, e que, por ocasião do sangue ser derramado lá no centro da tampa da arca, que era chamado de propiciatório, uma vez que Deus aceitasse aquele sangue no lugar do povo, então a glória de Deus se manifestava e Deus vinha ali sentar-se no trono, que era formado entre os querubins, um de cada lado dessa arca. Nessa posição, então, nós vamos entender o que o João está dizendo aqui. Ele está começando lá do Santo dos Santos. Ele está começando por Deus, e o lugar de Deus é lá no Santo dos Santos. Depois, ele vem para o Espírito. O Espírito, o santo lugar. E depois, ele vai para o átrio. Então, primeiro, Deus, o Santíssimo Lugar. Segundo, o Espírito, o Santo Lugar. E depois, o átrio, onde acontece o sacrifício. E aqui o João está lembrando para nós exatamente isso. Quando ele fala de Cristo aqui, ele fala do primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos pode significar, pode estar incluindo que Jesus estava sendo morto ali representado por cada carneiro, cada bode que, como expiação pelo pecado do povo e das classes entre o povo, cada animal que era sacrificado ali era uma representação da crucificação de Cristo.
Então, ele é o primogênito dentre os mortos. Mas podemos entender, à luz da nova era, a era que nós estamos vivendo, podemos entender que ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, a partir de Jesus, por ele ter morrido, então os demais morrerão, mas por causa da morte dele, eles serão ressuscitados. Então, ele é o primogênito dos mortos. Então, temos o Pai, temos o Espírito, Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem, veja, a segunda vinda de Cristo. Isso é consolador para aqueles cristãos, no decorrer de toda a história da igreja, que olham ali para a perseguição, não veem sentido de eles serem perseguidos dessa forma, mas eles são lembrados do Evangelho. E o Evangelho tem que se iniciar em Deus, passar por Jesus, pela obra de Jesus, incluindo a sua ressurreição e ascensão e glorificação no céu, e tem que chegar aos eventos escatológicos, que é a nossa esperança. Saber de antemão que nós sofremos, mas o sofrimento não vai nos destruir. O sofrimento não é a última página do livro que Deus está escrevendo a nosso respeito. Então, tem uma página muito melhor que a gente vai ler nos últimos 2 capítulos do livro do Apocalipse. Dito isso, então, ele termina o verso 8 voltando, né, a Deus, né? Então, veja que sai de Deus, passa pelo Espírito, chega em Jesus e volta para Deus. É bem assim, né? Ah, todas as coisas procedem de Deus, chegam a nós. Então, a salvação procede de Deus. Chegam a nós pela obra de Cristo, e devem subir de volta a Deus por meio das nossas ações de graças. Então, termina aqui com Deus outra vez. Verso 9, e aqui passamos pelo preâmbulo, passamos pela identificação do escritor e dos destinatários, tivemos aqui um resumo daquilo que será tratado em todo o livro, ou seja, o assunto é o Evangelho. A única consolação que o crente tem não é ele descobrir que a besta do Apocalipse é o Papa, ou é Hitler, ou foi César no passado. Não faz sentido. O que vai consolar o cristão é o Evangelho. Por isso que a igreja testemunha do Evangelho para o incrédulo, a fim de que ele se converta, e depois de convertido, ele vem para dentro da igreja. O que os crentes fazem na igreja? Os crentes aprendem o Evangelho. Eles são feitos discípulos de Jesus e depois são ensinados. Ensinados do quê? Ensinados acerca de tudo que Jesus tinha dito, ou seja, acerca do Evangelho. Por esta razão, irmãos, os púlpitos das congregações só estarão alinhados com Jesus Cristo se de lá vier o Evangelho. Se de lá vem psicologia, se de lá vem sociologia, se de lá vem o discurso que está na moda, se de lá vem opiniões, se de lá vem gracejo para fazer os crentes rirem, se é só isso que vem de lá, esse púlpito não está alinhado com o Evangelho. Porque Deus enviou os seus servos, a revelação de Jesus Cristo, para que os seus servos sejam mensageiros e eles falem disso. Este é o conteúdo da pregação. Seja um texto lá de Gênesis, seja um texto do Salmo, seja um texto dos profetas ou do Novo Testamento, o assunto da Bíblia é o Evangelho. E é isso sobre o que nós devemos nos debruçar. Se nós fizermos isso, nós vamos receber graça, paz, nós vamos receber vigor para atravessar, sejam quais forem os períodos mais difíceis da nossa vida.
e nós vamos atravessar como vencedores, porque nós estamos aliados àquele que é vencedor sobre todas as coisas. Não só lá na cruz, mas será definitivamente vencedor na sua segunda vinda, quando então ele porá termo, porá fim em todas as ações que ainda o diabo tem permissão para fazer e os seus mensageiros têm permissão para fazer, mas que finalmente isso acabará e eles serão destinados ao lago de fogo e enxofre e todos aqueles também que o seguiram. Então, o que traz conforto para o crente é o evangelho. Eu não sei se você experimenta isso, deve experimentar, porque na sua igreja vocês cantam, né? Muito os nossos hinos do cantor cristão, ou talvez do HCC, e tem lá os períodos de cânticos, que eu sei que vocês zelam pela qualidade teológica desses cânticos também. Mas quando você ouve um cântico, quando você ouve um hino que fala do evangelho, não dá uma impressão assim que o hino está fazendo você subir? Não dá a impressão que um acúmulo de coisas está sendo tirado do seu coração enquanto você canta? Não dá até uma vontade de chorar enquanto você canta aquele canto que nada mais está fazendo do que dizendo para você: olha, o Evangelho de Cristo é seu, você está seguro, você está nas mãos do Senhor. Se Deus é por você, nada será contra você. O mal que você está enfrentando agora não é a última página do livro que Deus está escrevendo da sua vida. Não dá esse negócio? Assim como quando a gente ouve o evangelho sendo trazido do púlpito. Pastor, Sim, ontem mesmo, né? Você falou de que o Evangelho fala com os cânticos. Ontem mesmo, pelo menos para mim, né? Ontem a igreja lá do Brás, lá, o coral, cantou lá toda língua, toda tribo, toda raça e nação, em glória, em honra, em glória, em louvores ao Cordeiro de Deus. Então a gente tem que se remeter que o Cordeiro de Deus está vivo em nossos corações. sim, Então, é o evangelho puro e simples que a Bíblia fala, né? sim. Uhum, é verdade. Me desculpe, aqui é uma aula, mas de vez em quando eu esqueço, eu acabo pregando para vocês. Eu aceito. Mas, pastor, a música mexe demais mesmo. Mas veja, A não, música prepara para a mensagem mesmo, entendeu? sim, Por isso que eu tenho muita dificuldade com esse novo tempo que as igrejas estão passando por aí, perdendo o sacro. Então, canta-se muito do homem se colocando no centro, né? Eu, meus olhos no espelho, de mim, para mim, em mim. é. Entende? Eu digo, Denilde, que assim, a música é apenas um veículo. Sim, Então, mas já não é a música. prepara. Ela é só um veículo. É. O que nos prepara é o que nós cantamos nessa música. Então, quando a gente canta um hino ou um cântico que canta o evangelho, a alma da gente vibra, né? E assim prepara a gente para a mensagem do evangelho que nós vamos receber. Então, assim, hoje tem se dado muita ênfase na questão da música, mas a música é veículo. O evangelho, ele é para ser pregado, testemunhado, ouvido, lido, aprendido, praticado, declamado, né, quando é em forma de poesia, né, declamado e cantado. Tudo que a gente faz na igreja tem que ter a ver com o evangelho, né? Não quer dizer que a gente não possa trazer algum dado de outras ciências, mas esses dados que nós trazemos da psicologia ou da sociologia ou de outra área científica, deve ser apenas para ilustrar o que nós estamos tratando. Às vezes a gente está falando ali acerca do sofrimento, e porque nós queremos aplicar o evangelho um pouco mais adiante, e a gente pode falar dos sofrimentos psíquicos, que não são só sofrimento de perda de ente querido, perda de emprego, ou aquelas coisas comuns da vida, mas também os sofrimentos psicológicos. A gente traz isso
para, então, aplicar o evangelho sobre isso. Mas não é para dar uma palestra de psicologia. Se isso for útil à causa do evangelho, poderá ser feito, né? Se a igreja entender, olha, gente, nós temos uma palestra que vai elucidar muita coisa para nós acerca do evangelho. Maravilha, eu acho que cabe. Mas você pode promover encontros especiais para fazer isso, né? Porque um visitante que tenha vindo à sua igreja só naquele dia, né? O que ele precisa? Ele precisa do evangelho. A prioridade do púlpito é o evangelho. Então, João diz aqui que ele é irmão, veja como ele se identifica com os irmãos, né? Ele pode ser o apóstolo, mas ele não quer se apresentar como apóstolo. Ele prefere, como Pedro fez lá na primeira carta, no capítulo 5, né? Quando ele fala aos presbíteros, aqui o João também, ele não diz assim, eu, João, o apóstolo, não. Ele quer se colocar na mesma plataforma dos seus irmãos. Ó, nós somos irmãos e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, né? Ele diz então que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e desse testemunho de Jesus. No dia do Senhor, verso 10, no dia do Senhor, o dia do Senhor é muito relevante no livro do Apocalipse. E ele pode significar o dia do Senhor, previsto pelos profetas do Antigo Testamento, era o tempo que seria inaugurado com a primeira vinda de Jesus até a sua consumação. Os últimos tempos, ou o dia do Senhor. Obviamente que a profecia, irmãos, ela não se cumpre assim de modo instantâneo. A profecia, ela se cumpre num processo. Então, por exemplo, lá para os profetas, o dia do Senhor poderia ser o dia em que o Senhor ia vingar o seu povo dos seus inimigos. Podia ser o dia que Deus ia punir o seu povo por causa dos seus pecados. Mas a profecia é sempre um processo, ela não tem um cumprimento instantâneo e preso a uma localidade. Ela tem desdobramento, até porque falar disso lá no Antigo Testamento e dizer que isso aconteceu no tempo X daquela época, então nós podíamos rasgar essa página das Escrituras, porque para nós não tem valor nenhum. Então, a profecia precisa ser lida como um processo. Alguma coisa dela se cumpriu lá para os ouvintes originais, mas se desdobrou em novos cumprimentos até chegar no seu auge, até chegar no seu estágio completo. Então, o dia do Senhor lá se referia a este tempo aqui da primeira vinda até a segunda vinda. Mas tem um sentido também que os evangelhos adotaram por ocasião da ressurreição de Cristo e também por entender que o cristianismo não seria uma continuidade do judaísmo, não seria um braço, uma seita do judaísmo. Então, o que eles fizeram? Aproveitando da ressurreição de Cristo, eles mudaram a guarda do sábado para o domingo. Tá? Então, este dia, por Jesus ter ressuscitado no domingo, passou a ser identificado como o dia do Senhor. Neste caso aqui, eu penso que o significado de no dia do Senhor seja o domingo, seja um domingo ali na ilha de Patmos. Nesse dia, eu me encontrei em espírito e eu vi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Bom, esses termos vão aparecer também repetidas vezes mais à frente, mas convém dizer aqui, irmãos, que, veja, no verso 9, o João diz que ele estava na ilha de Patmos. E ali ele estava por causa da tribulação, né? Mas aqui ele diz que no dia do Senhor eu me encontrei em espírito. Então o João está dizendo para a igreja e para nós que o crente,
ele tem duas expressões onde a vida dele se manifesta. Uma na ilha de Patmos, ou seja, uma na carne, né? Uma neste mundo aqui. Neste mundo aqui, como foi na ilha de Patmos, é tribulação. Deus, por graça, nos dá muitos alívios, né? Nos dá muito tempo, assim, bons, de descanso. Puxa, olha, estou na bênção e tal, mas a gente sabe que as tribulações vêm. Jesus, em João 16:33, disse, né? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a nossa vida aqui é caracterizada por tribulações. Isso é na ilha de Patmos. Mas, ao mesmo tempo que o João está na ilha de Patmos, ele está no Espírito. Ele não está na ilha de Patmos. Quando João vivencia a sua vida no Espírito, a ilha de Patmos desaparece para ele. As tribulações desaparecem. O que ele vai ver e ouvir e vai registrar daqui para frente são gozo, são revelações de Deus que traz alegria para o coração, traz paz para o coração, traz esperança para a carne que está sofrendo tribulação. Então, ele está no Espírito. Nós devemos sempre ver a nossa vida assim. A nossa vida, enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa ilha de Patmos, nós estamos na tribulação, né? Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida não está aqui. Nós somos peregrinos aqui, como o autor de Hebreus gosta de lembrar os seus leitores. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. A nossa cidade não está aqui, está no céu. A nossa pátria não está aqui, está lá. Então, nós estamos aqui, mas nós devemos sempre alimentar a nossa mente e o nosso coração com aquela realidade que vai ser para sempre. Esta realidade aqui de tribulação vai cessar. Até o final do livro do Apocalipse, ela cessou. Mas a vida no Espírito vai prosseguir. Então, a nossa vida definitiva, na posse da qual nós já estamos desde a nossa conversão, ela é vivida aqui, mas ela já é vivida no Espírito. Por isso que Paulo diz aos Efésios, também para consolá-los nas tribulações, ele diz que ele agradece a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Aqui nós podemos passar por escassez, por perdas, por decepções, etc. Mas nas regiões celestiais, que é uma outra maneira de falar da nossa vida no Espírito, ou seja, é um arrebatamento, como está acontecendo com o João agora, quando nós somos arrebatados para pensar na nossa vida no Espírito, o que nós vemos diante de nós? Nós temos todas as coisas já em posse e que se tornarão de um modo definitivo quando Jesus voltar ou quando a nossa vida findar. Observe que em Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 4, o Paulo disse exatamente isso para os colossenses. Eles estão sofrendo. E se eles pensarem que eles são só na carne, que a vida é isso aqui, que a vida é só sofrimento, eles vão sucumbir. Então, o Paulo diz para eles assim, ó, já que fosses ressuscitados com Cristo, ou seja, vocês são novas criaturas, estão no Espírito, fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando os crentes falam sobre morte, eles falam assim: quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, você já está no céu. Veja aqui o verso 3 dizendo: pois morrestes e a vossa vida está aonde? Está com Cristo e com Deus no céu.
Então, você já está lá quando você está no Espírito. Então, se nós olharmos para as nossas tribulações dessa terra e nós nos lembrarmos que não é a única dimensão da nossa vida, que nós morremos na morte de Cristo e nós ressuscitamos na ressurreição de Cristo, e se Cristo está lá no céu, à destra de Deus Pai, então é lá que no Espírito nós estamos. Vale muito a pena refletir sobre isso, por isso que o Paulo está dizendo para eles: pensem nas coisas que são de cima. Procure um espaço para você viver mais no espírito do que nessa dimensão. Lembre-se daquilo que você já tem em Cristo e que nunca será tirado de você. Você já está em desfrute provisório das delícias celestiais. Se você morrer antes de Cristo, você acaba com a dimensão física e do sofrimento. Você já vai estar mais ainda em desfrute das delícias celestiais. E, finalmente, depois do juízo final, Jesus vai encaminhar você para definitivamente passar toda a eternidade gozando as delícias celestiais. Dito isso, o verso 10 ainda diz que ele ouviu atrás de si uma voz forte como de trombeta. Onde é que Deus usou trombetas para falar com o povo no Antigo Testamento? Na entrega da tábua da lei, lá no No Monte Sião, Sinai. No Sinai. Sinai. É, Sinai. no Sinai. Então, veja, ali em Deuteronômio 4, você lê Deus advertindo o povo, por meio de Moisés, dizendo assim: olha, quando vocês estiverem lá no monte, vocês não viram forma alguma. Vocês só ouviram uma voz. E qual era a voz de Deus? Era a voz das trombetas. Então, aqui o João está advogando a divindade de Cristo. Porque este que está falando como uma voz forte, como de trombeta, vai ser identificado por ele como o próprio Jesus. No verso 12, virei-me para ver quem falava comigo, ou seja, quem está falando forte com voz, como voz de trombeta. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e daí por diante ele vai descrever o Cristo ressurreto, em linguagens do Antigo Testamento. Então, aqui, se Deus falou lá com voz de toques de trombetas, aqui o Cristo ressurreto, que já foi exaltado por Deus como Senhor sobre todas as coisas, que está à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Aqui, então, Jesus está falando. Então, Jesus é o Javé, o mesmo Javé lá que se revelou ao povo no Sinai. Jesus é Javé no Novo Testamento. É o que o, o João está dizendo. Quando ele ouviu a voz de trombeta, o que que ela dizia? Dizia: escreve em um livro o que vês e envia-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que 7 igrejas, né? Ele mencionou no verso 4 as igrejas que estão na Ásia. Aqui ele deu o nome dessas igrejas e mais para frente ele vai dizer que são 7 igrejas. Ah, essas igrejas aqui, pelo número 7, que é simbólico e tem que ser interpretado simbolicamente, o 7 representa a perfeição. Para onde o João está escrevendo, que corresponde atualmente à região ali da Turquia, existia mais de 10 igrejas naquela região, nos dias de João. Mas ele escolheu 7 delas. Por quê? Porque é uma simbologia. Simbologia que representa o quê? Representa toda a igreja de Jesus.
E não só as igrejas já plantadas no primeiro século, mas toda a igreja que desde lá vem sendo plantada em todo canto deste mundo e vai prosseguir assim até a volta de Jesus. Então, o Apocalipse, ele é um livro para ser lido por todos os bem-aventurados, conforme o verso 3. É para ser lido por todos os servos. Então, sejam do primeiro século, do meio da história, de nós ou do futuro. Então, são todas as igrejas representadas aqui. Eu devo corrigir, irmãos, uma interpretação que tem sido feita sobre as 7 igrejas, que é uma interpretação chamada histórico-profético, que a interpretação histórico-profético tenta identificar o conteúdo de cada uma dessas cartas e estabelecer que elas representam períodos na história da igreja. Então, o período apostólico, representado pela igreja de Éfeso, forte doutrinariamente, convicta, tanto que os falsos obreiros que ali aparecem são logo denunciados e rejeitados. Tá? Aí, a partir do primeiro século, as demais igrejas, então, vão significando períodos na história da igreja. Mas isso é uma interpretação que nem deveria ser chamada histórico-profético. Isso está mais para nossa genialidade do que para uma interpretação correta nos limites em que as escrituras nos permitem, né? Uma vez que é uma literatura apocalíptica, eu preciso respeitar os limites dessa literatura, assim como quando eu interpreto um salmo, um poema, eu tenho que respeitar os limites que exigem, né, aquele tipo de literatura. Então, essas igrejas representam a igreja desde o primeiro século até as igrejas que estarão por aqui na segunda vinda de Cristo. Envia, então, a essas igrejas, então ele se vira para ver quem falava com ele. Ao voltar, o que primeiro chamou a atenção do apóstolo, quando ele se virou, foram, foram os 7 candelabros de ouro. Foi a primeira coisa que ele viu. Depois, ele começou a ver a imagem como um todo. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano. A minha tradução não é boa. Aqui é filho do homem. E é necessário manter filho do homem, porque esse texto está baseado lá em Daniel capítulo 7, onde existe ali um ancião e alguém sendo enviado como filho do homem pelo ancião para fazer o resgate dos santos que estão sofrendo na terra. Então, esse texto aqui precisa manter o, semelhante a um filho de homem ou ao filho do homem, né? Não um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa ah, de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Uma descrição aqui, dentro da literatura apocalíptica, da linguagem apocalíptica, do Cristo ressurreto. Veja que aqui o João vai descrever o que ele está vendo, que no meio dos candelabros, ou seja, andando entre os candelabros, ele vai ver alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Qual é a referência mais próxima que você encontra no Antigo Testamento
que se encaixa aqui nesse verso 13? Sacerdote? Exatamente. O João vai agora, nessa descrição, ele vai descrever Cristo nos seus três ofícios. Vocês sabem quais são os três ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei? Exatamente. É o que ele vai descrever aqui. Então, aí no verso 13, é o sacerdote. Veja como ele traz uma longa túnica e uma faixa de ouro na altura do peito. Porque o sacerdote lá, que entrava no tabernáculo ou no templo para oficiar ali os sacrifícios, ele vestia, né, a sua túnica longa, era uma túnica especial para o sacerdote, e ele trazia na altura do peito uma faixa, um cinturão. Nesse cinturão, bem aqui no peito, no meio do peito, ele tinha tinha 12 pedras incrustadas, né, nesse cinturão. As 12 pedras correspondiam às 12 tribos de Israel. Então, como o sacerdote é um representante que recebe de Deus e leva para o povo, e também pega do povo e leva para Deus, quando o sacerdote está entrando ali, oferecendo os sacrifícios, levando as 12 tribos representadas naquelas pedras, ele está levando todo o povo junto consigo. Então, o sacrifício é por ele e pelo povo. A purificação é por ele e pelo povo. Os pães lá da mesa da presença é para ele e para o povo. O candelabro ali é para ele e para o povo. O altar do incenso e a arca, a glória de Deus. Quando ele entrava ali, levando essas 12 pedras, ele estava levando para dentro da presença de Deus todo o povo, representado por ele e por estas pedras no seu peito. Aqui Jesus então se apresenta como o sacerdote. Na sequência, ele diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Ah, aqui nós temos, né, no verso 15, seguindo, seus pés eram parecidos com o metal brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. O que que nós temos aqui? Nós temos os outros dois ofícios, sacerdote, aí depois vem o rei, perdão, vem o profeta, então a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo, porque os profetas eram eh, proclamadores não apenas, né, da misericórdia de Deus, mas também da justiça de Deus. Então, eles estão ali vestidos tão brancos como a neve e seus olhos como uma chama de fogo. Chama de fogo representa a capacidade dada por Deus aos profetas de ter discernimento. Assim como Jesus, né, algumas vezes nós lemos nos evangelhos que o escritor diz assim, mas Jesus bem sabia o que ia no coração deles. É porque Jesus tem os olhos como chama de fogo. Os profetas tinham ali, então, os olhos como uma chama de fogo, porque eles identificavam, por exemplo, por detrás de um culto festivo, um culto alegre, vibrante, que uma pessoa olhasse sem ser profeta, sem ter os olhos como chama de fogo. Uma pessoa olhar, nossa, que igreja animada, igreja cheia, puxa, que povo feliz, que bacana isso aqui. Eu nunca vi uma igreja como essa. Eu vou deixar a minha e vou vir para cá, porque isso é que é igreja. Esse é os olhos do não profeta, do que não tem discernimento. Mas quando os profetas olharam para aqueles cultos, como Amós no Reino do Norte, como Isaías no Reino do Sul, quando eles olharam para aquele culto, o que que eles viram? O Isaías diz lá no capítulo 1 que quem mandou vocês entrarem nos meus átrios para trazer sacrifícios inúteis? Eu não tenho prazer no sacrifício de vocês. Um que não tem
os olhos como chama de fogo, ou seja, não tem discernimento, olharia aquilo como uma, nossa, que maravilha, que povo alegre, que povo feliz, vou vir para essa igreja aí. O Amós, no Reino do Norte, fez a mesma coisa. Havia uma efervescência religiosa nos dias de Amós e Isaías, em que o povo estava extremamente religioso. O Amós, por exemplo, denuncia que o povo da sua época tinha três lugares de adoração: Gilgal, Berseba e Betel. É aquele negócio, você sai de um culto e vai para o outro. E quando eu interpretei o Amós para vocês, vocês se lembram que eu falei, né, que o que representava o culto em Betel, o culto em Gilgal e o culto em Betel, em Berseba, né? Tinha os seus significados. O que o povo estava buscando ali? Não era Deus. Estava buscando a bênção que tinha a ver com aquela região que eles leram dos seus antepassados. Eles não estavam buscando a Deus, eles estavam buscando aquilo que era interessante para eles, aquilo que eles queriam. Então, veja como é importante que o profeta, que haja profeta, ou haja crentes, né? Não precisa ser um pregador, mas crentes com o dom da profecia, ou crentes com um bom dom de discernimento, porque nós precisamos orientar a igreja sobre as coisas atraentes que podem, aos olhos dela, serem definidos como: nossa, que igreja, igreja cheia, igreja lotada, igreja festiva, nossa, como os crentes aqui são felizes e tal. Puxa, eu estou lá numa igrejinha lá, nosso culto é assim, tem pouca gente e tal. Eu vou para aquela igreja lá. Nós precisamos orientar esse povo. E só com o dom de discernimento, só com os olhos de um profeta, nós vamos enxergar o que está por detrás disso. Eu mencionei, quando li o livro de Atos com vocês, aquilo que fez ali o casal Ananias e Safira, a Safira com o Apolo. O Apolo é descrito como um homem, um pregador exuberante, um pregador cheio de sabedoria, argumentos que faziam os judeus se calarem. Ele falava acerca de Jesus e tal, mas aí Ananias e Safira ouviram o Apolo pregando e viram que havia uma falta. Quando eu interpretei esse texto para vocês, eu disse: gente, como é que é você ouvir um sermão e você poder identificar num sermão que não tem evangelho ali? Mas Ananias e Safira perceberam. Chamaram Apolo, como Apolo era um homem de Deus, ele aceitou ser chamado de lado, não era Pastor, ele. Sim, Ananias e Safiras não era Priscila? perdão. Priscila e Áquila. E Áquila. Isso. Priscila e Áquila, errei aí os personagens. Ele, então, sendo um homem de Deus, ele aceitou ser chamado de lado. Ele aceitou a correção que veio de duas pessoas que não eram tão eloquentes quanto ele, acertou o evangelho. E pela igreja de Éfeso, ele foi enviado primeiro para Corinto, e depois o Apolo andou aí pregando o evangelho em diversos lugares. Nós precisamos disso, né? E aqui Jesus está sendo apresentado como esse profeta, cujos olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com um metal brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Então, aqui, o profeta. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas. Aqui é o cetro do rei. Aqui é o ofício de rei de Jesus, né? Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Essa é a glória do rei. Então ele nos apresenta nesse pequeno trecho, descrevendo o que ele estava vendo. Ele vê então Cristo ressurreto, mas já em posse, né, do seu ofício de sacerdote, do seu ofício de profeta e do seu ofício
de rei. Quando o João diz, né, que aquele que falava comigo, ele se voltou e viu 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros de ouro havia alguém semelhante a um filho de homem, então ele está dizendo aqui que existem esses candelabros. Vamos lá para o Antigo Testamento. O candelabro lá no tabernáculo, lá em Êxodo, ele tem, ele é um candelabro de 7 velas, né? De 7 lâmpadas. E o sacerdote, todas as manhãs que entrava ali, ele trocava os pães da mesa da presença e depois ele colocava azeite nesse candelabro, porque as luzes, né, desse candelabro não podiam se apagar. Então o sacerdote tinha que zelar para que as luzes não se apagassem. Aí o João está lá no Antigo Testamento. E ele está vendo aquele candelabro, o que ele é agora. Aquilo era sombra. O que é a realidade agora? Jesus vai traduzir para ele, né? No verso 20, Jesus diz assim, que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Observe a diferença. Lá no tabernáculo, nós tínhamos um só candelabro de 7 lâmpadas. Aqui nós temos 7 candelabros. O que isso significa? Lá o candelabro era representação do Espírito, mas também representava a unidade do povo de Israel sob a luz do Espírito Santo. Aqui nós não temos uma unidade. Nós temos congregações espalhadas por toda a terra. Então, as congregações não estão num só lugar. As congregações estão espalhadas por toda a terra. Então, o que o João vê são 7 candelabros, ou seja, 7 candelabros com uma lâmpada cada um. Então, nós temos o mesmo candelabro do Antigo Testamento, mas a diferença é que lá eram 7 num só candelabro. Aqui são 7 candelabros, representando cada uma das igrejas. Não apenas essas, porque já vimos que o 7 é o número da perfeição. Então, as 7 igrejas aqui representam todas as congregações pequenas, médias ou grandes, espalhadas por toda a história da igreja desde o primeiro século. Depois, ele diz que na mão direita ele segurava, verso 16, segurava 7 estrelas. No verso 20, ele também diz para nós, ó, este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as estrelas são os mensageiros, mas mensageiros e congregação estão intimamente relacionados. Veja que as cartas serão direcionadas ao anjo da igreja, mas é para ser lida pela igreja, para a igreja. Então, mensageiro e congregação estão intimamente relacionados. Então, nós temos as 7 igrejas, nós temos os 7 anjos, os 7 mensageiros, mas estrelas e candelabros estão intimamente relacionados. Muito bem, eu acho que dessa parte aí era só o que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se me escapou aqui alguma coisa. Ok, verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Você se lembra de alguma referência a isso no Antigo Testamento? Acho que todos os profetas tiveram essa experiência, não é? Não É, 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 relatadas, né? Mas dois deles eles teve, adoeciam. é, dois deles teve um tipo de experiência dessas. Jeremias e Isaías? Não, foi o Ezequiel Ah, o e o, Ezequiel. e o, e o Daniel. E aconteceu também, né, se não me engano,
algo próximo com o Neemias, que também teve uma experiência assim com Deus. Ora, se o João está com os seus pés fincados lá no Antigo Testamento, então ele está olhando de lá para cá e atualizando o que ele leu lá, né? Aquilo que no Antigo Testamento é sombra, no Novo se tornou real. Então, quando você lê ali que o Ezequiel teve uma experiência exatamente como essa descrita aqui, né? Um carro com rodas dos quatro lados, a roda cheio de olhos, e ia em todas as direções sem precisar manobrar, e acima tinha uma estrutura, e sobre a estrutura tinha um pavimento que era o céu, e acima desse pavimento foi visto ali a arca e o arco-íris, que é símbolo da aliança que Deus fez com Noé. Então, aquilo ali é uma representação, o próprio Ezequiel, ele vai identificar aquilo como uma manifestação do kavod de Javé, ou seja, a glória de Javé. Aqui nós estamos vendo a descrição da glória de Cristo, né? Então, ele está lendo, está lá no Antigo Testamento, ele se transportou para lá. De lá, ele está lendo o texto e ele está fazendo aquilo que nós chamamos de exegese. Ele vai lá, lê o texto, mas ele não fica no símbolo, ele não fica na sombra. Ele traz agora, ele entende lá primeiro, que é a boa exegese, entender lá primeiro, conforme os primeiros leitores e o autor entenderam, e depois faz ao transporte e vê como aquele texto lá corresponde com a realidade do Novo Testamento. É o que o João faz aqui o tempo todo, no decorrer de todo o livro, é o que ele faz, né? Ele está com o pé plantado lá, então quando ele lê lá, né, o Daniel caindo, o Ezequiel caindo, então ele procura olhar aquilo como uma sombra e ele transporta para o Novo Testamento. Como lá o Ezequiel, ele teve uma experiência, uma visão da glória de Deus, e essa visão da glória de Deus tirou toda a força do seu corpo, de forma que ele caiu no chão, agora transportado para o Novo Testamento, o João, na condição de profeta, né? Ele também acontece com ele o mesmo que aconteceu com Ezequiel. Lá Ezequiel cai porque viu a glória de Deus. Aqui o João cai porque vê a glória de Cristo, né? Então ele cai ao chão e parece que a experiência dele foi pior do que a de Ezequiel, embora lá também Ezequiel precisou ser levantado, né? Aqui o João diz que quando ele caiu como se estivesse morto, né? Parece que foi uma experiência talvez mais pesada do que a realidade do Ezequiel, Caiu. ah, ali. Caiu quase como se estivesse morto. Então, o mesmo que a glória de Deus fez lá com Ezequiel, né? Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Lá para Ezequiel, Deus diz para ele: Ponha-se em pé, né? E o ajuda a levantar. Por quê? Porque na dimensão do Antigo Testamento, Deus fala ao seu profeta face a face, não fala com o profeta caído. Então, como a experiência foi forte, o Ezequiel caiu, Deus então levanta primeiro, põe ele em pé, porque Deus fala, de acordo com Números 12, 12, 2, 12, 2, Deus fala com 12, 6, perdão. Deus fala com o seu profeta face a face. Deixa eu ver mais. Aqui, ó, quando ele diz, né, não temas, eu sou o primeiro e o último, novamente, uma afirmação acerca da divindade de Cristo. Porque quem disse essas palavras ali no verso 8, né, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, quem disse isso foi Deus.
Agora ele está dizendo que ele é o alfa e o ômega, né? Que o alfa é a primeira letra do alfabeto e o ômega é a última. É a mesma coisa de dizer eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. É interessante, meus irmãos, como nós vamos ver aqui na leitura do Apocalipse, como Jesus é apresentado como cordeiro e leão. Jesus sempre foi cordeiro e leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, cumprindo a profecia de Gênesis 49:10. Ele é o leão da tribo de Judá. Ao mesmo tempo, ele é o cordeiro de Deus. Ele é o servo sofredor. Ele é que é levado como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Então, ao mesmo tempo, Jesus é o leão e é o cordeiro. Só que, num momento, né, nessa primeira fase aqui do período da igreja, a ênfase maior recai sobre o cordeiro que foi morto. Veja quão apressado aqui Jesus é ao dizer que ele vive, mas talvez dizer que ele vive não fosse completo, porque dizer que ele vive é necessário dizer que ele foi morto, né? Mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus é ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá e é o Cordeiro de Deus. Agora prevalece o Cordeiro de Deus. Lá na frente, na consumação, vai prevalecer o leão, conforme aparece lá no capítulo 5 do Apocalipse. Vai prevalecer o leão, mas há uma surpresa. Quando prevalecer Jesus como leão, ele vai permanecer sendo o cordeiro que foi morto. Nunca o evangelho vai ser esquecido. Então, mesmo que lá a ênfase maior passe a ser sobre o leão, ele sempre vai continuar sendo, nunca mais deixará de ser o cordeiro que foi morto. Jesus, antes de ser enviado, receber forma humana, ele estava sossegado lá, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, uma comunidade divina. Uma comunidade, duas, três pessoas em mútua comunhão, recíprocos, não havia necessidade de nada. Mas Deus criou o mundo, esse universo, e ele criou a raça humana e os animais. E o pecado, então, levou a criação de Deus para outros domínios. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o Deus desse século, fazendo referência ao diabo. Então, isso foi tirado, isso que era de Deus, que Deus entregou ao governo de Adão. E Adão, com a autoridade divina sobre a criação, entregou voluntariamente ao diabo, quando comeu da árvore que Deus havia proibido. Então, a criação de Deus se perdeu. Mas, quando Deus é, é, quer levar adiante o seu plano de resgatar a sua criação, ele precisa de um homem. Mas nenhum homem da terra poderia ser este, porque todo homem da terra se tornou pecador e, como pecador, se tornou escravo do diabo. Então, ele não tem força contra o diabo. Então, precisava ser um homem, porque foi um homem a quem Deus deu autoridade, e foi este homem que entregou voluntariamente ao diabo. Mas precisava ser alguém que tivesse poder sobre o diabo. Daí a necessidade da encarnação do Filho. O Filho, então, é enviado, ele se torna homem, então ele tem a autoridade, né? Ele tem legalidade para lutar contra o diabo. E ele tem poder
para vencer o diabo. Como ele disse numa parábola, né? Um valente guarda bem a sua casa, mas vindo um valente maior do que ele, entra, amarra as suas mãos e saqueia os seus bens. É isso que Jesus fez na cruz. Ah, uma vez que Jesus se fez homem, se fez como um de nós, ele nunca mais vai deixar de ser como um de nós. Hoje, Jesus está sentado à destra do trono de Deus e ele continua sendo o Cordeiro que foi morto. Ele continua sendo Deus homem. Quando ele voltar, ele vai voltar como Deus homem. Quando nós formos para a eternidade com ele, ele vai continuar sendo Deus homem. Jesus nunca mais vai voltar a ser aquele que era, que tinha ali aquela comunidade com o Deus Pai e com o Deus Espírito Santo. Ele sempre será agora. Ele não perdeu o seu posto ali na triunidade. A Trindade é defendida no Novo Testamento. Não perdeu a sua posição. Mas a forma como ele é agora é a forma como ele se encarnou, é a forma como ele trouxe em si mesmo as duas naturezas, Deus e homem, e ele vai permanecer assim para sempre. Tá? E nós vamos estar na presença desse Deus homem ali na eternidade. Ele esteve morto, vive para todo sempre e tem as chaves da morte e do inferno. Veja, quando é que Jesus conquistou as chaves, conquistou as chaves da morte? Vocês se lembram? Ou vai acontecer no futuro? Quando ele ressuscitou, não é, pastor? Quando ele morreu, né? Ressuscitou. E Deus deu provas a nós de que o Teve- sacrifício dele foi teve- aceito no nosso lugar, ressuscitando dentre os mortos. hum, Foi ali que cumpriu aquela parábola que eu citei agora há pouco. Veio um valente, mais valente do que o diabo, entrou na casa desse valente, amarrou ele e saqueou os seus bens. Embora o diabo ainda tenha permissão de agir até um certo limite, ele já não tem mais o controle, ele já não tem mais as chaves da morte. O que que o diabo fazia com a chave da morte? Primeiro que o aguilhão da morte é o pecado, né? Em outras palavras, como Paulo, o salário do pecado é a morte, ou como Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o aguilhão da morte é o pecado. E o pecado foi algo que o diabo seduziu a humanidade. Então, esse homem, ele está preso nas mãos do diabo e há um modo de o diabo prender e manter ele enfraquecido é a ameaça da morte. Então, o homem fica com medo da morte. Então, quando Jesus diz aqui que ele recuperou a chave da morte, a chave da morte e do inferno, ele então recuperou aquilo que lá em Gênesis foi passado para o diabo, e ele também tomou as chaves do inferno, ou seja, lá de Gênesis, desde que a autoridade foi transferida para o diabo, né? Até a ocasião, lá no capítulo 20, que Jesus vai abrir as portas do inferno para colocar lá o diabo e seus auxiliares, e aqueles todos que o seguiram. Então, Jesus está, o que nós estamos ouvindo aqui é que, desde a morte de Jesus, Jesus redimiu a humanidade do Antigo Testamento, bem como a humanidade do Novo, e a humanidade que se seguirá até a segunda vinda de Cristo. Então, todo o problema do pecado foi sanado, porque Jesus
ah, tratou o pecado na sua raiz, né? Ele derrotou o diabo na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Veja como o autor de Hebreus, que é um pastor escrevendo a sua igreja, veja como ele diz para nós essa mesma realidade. No capítulo 2, verso 14 e 15, nós lemos assim: Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele, Jesus, né? Ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quando que foi que Jesus destruiu o diabo? Na cruz. Por sua morte, o diabo foi destruído. Para destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E livrasse, veja, saqueasse seus bens, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Então é assim que o diabo escraviza a humanidade. E Jesus, então, participou de carne e sangue para se tornar como nós, na qualidade de homem, mas ao mesmo tempo sendo Deus, para então derrotar aquele que nos dominava desde a queda de Adão. É isso que o João está partilhando aqui. Observe, o que eu quero que vocês observem é que não há, não há aqui dois versículos que passem sem que o João esteja testemunhando o Evangelho. Por isso que eu disse que o tema, repetido duas vezes nesse capítulo 1, né? No verso 2 e no verso 9, o tema é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É o Evangelho, o assunto do livro do Apocalipse. Terminando aí, verso 19, portanto, escreve as coisas que tens visto, veja, as coisas que tem visto, tudo que ele vai ver, tudo que ele vai receber ali, né? Ah, tanto as do presente, observem, tanto as do presente, ou seja, para a igreja do primeiro século, quanto como as que acontecerão depois delas, ou seja, as igrejas que se seguirão durante toda a história depois do primeiro século. Esses são os destinatários, né, mais amplos da profecia do João aqui nesse livro. Este é o mistério, eu já li, né, que interpreta o candelabro e as estrelas, né, que apareceram logo ali em cima. Muito bem, vamos abrir um espaço para perguntas aí, para dúvidas, acréscimos, alguma coisa que você queira compartilhar? Pastor, Temos 10 minutos. aí quando João caiu, o Senhor disse que Deus tocou, porque Deus fala com o seu profeta, não caído, mas fala face a face. Como é que Uhum. fica mesmo essa história do face a face se ninguém jamais viu Deus? É, tem algumas linguagens nas escrituras que são linguagens assim, como é que a gente chama? Antropocêntricas, né? Ah, São linguagens que Deus usa para fazer os humanos entenderem, né, o que ele está dizendo. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala da mão de Deus, o braço de Deus, o dedo de Deus, o rosto de Deus, a gente não tem uma imagem física, né? Deus é espírito, mas ele se revela a nós na nossa cultura. Deus quer se dar a nós, revelar a nós, não quer ser um enigma. Ele quer se revelar. Então, para se revelar, ele usa nossa linguagem. Então, por exemplo, nós podemos atribuir forma humana a Deus e Deus pode se revelar, né, em forma humana para nós. Isso ficou claro na encarnação de Jesus, né? Quando Deus poderia, por exemplo, no seu poder e na sua soberania, ele podia ter resolvido isso lá de cima, mas era necessário partilhar isso com os homens. E por que, né, que a Bíblia diz que os anjos ficariam muito felizes em ser os mensageiros do Evangelho
Por que que a Bíblia diz que não foi dado a eles esse privilégio, mas a nós, humanos? Vocês sabem? Por quê? É, a mesma O- razão por que Cristo se tornou homem. Ou seja, nós, seres humanos, entendemos outro ser humano. Então, nós podemos receber a palavra de Deus e podemos partilhar numa linguagem que o outro humano pode entender. E, além disso, isso está arraigado no princípio da encarnação de Cristo. Deus nos falou, né, como homem, se revelou a nós como Deus homem. E Ele agora, que nos salvou e a vida de Deus habita em nós, então agora, legitimamente, não são os anjos, mas legitimamente, como foi com ele, nós é que devemos apresentar o evangelho da salvação de Deus a outros homens. Hum. Perguntas, dúvidas? Pastor, Ah, por isso que a gente canta, né? Anjos não conhecem a linda melodia, mas só os mortais entoam, os salvos por Jesus. Uhum. Acho que é isso. pastor, Fala. você falou numa das suas falas sobre incrédulos, né? E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, depois você me corrigir se eu estiver errado, que os incrédulos são surdos e cegos. É isso mesmo? Sim. É essa condição, né, como a Bíblia descreve o estado do homem natural, né? Em Efésios 2:1, o Paulo descreve como estando mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, seguindo os desejos da carne e do pensamento. Nada de Deus. O homem não, nessa condição, ele não tem nenhuma condição de se voltar para Deus sozinho. Ele precisa do poder do Evangelho, o poder da morte de Cristo e da sua ressurreição, para poder ah, romper com essa venda, e assim compreender o Evangelho e poder responder positivamente a ele. Em 4:4 de 2 Coríntios, o Paulo descreve que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, várias linguagens para descrever, né, o estado espiritual do homem natural. Perguntas? É forte quando eu li aí, vixe, nossa. É. Olha, se houvesse um modo de nós nos salvarmos a nós mesmos, Jesus teria poupado seu filho. Por que que Jesus ia morrer se nós poderíamos nos voltar para Deus sozinhos? Bastasse Deus, por exemplo, dizer: vinde a mim, e a gente ia. O vinde a mim de Jesus lá é um convite aberto, mas não está pressupondo que esse todos aí virão. Porque alguém só vai ouvir o chamado de Jesus por meio do Evangelho. É o Evangelho que é a voz de Deus, chamando a pessoa para vir para Deus. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, vinde a mim, não está falando de que o homem pode vir por conta própria. Só pode vir por meio do Evangelho. A exemplo do Lázaro, né? 4 dias já sepultado, sem nenhuma chance mais de viver, mas Jesus vai lá e libera a sua voz, a sua palavra. É a palavra do Evangelho. Lázaro sai para fora. Como é que aquele homem poderia sair por conta própria? Está morto.
Pastor, mas a palavra de Deus não fala que nem você falou de ouvir o evangelho, mas a palavra de Deus não fala que o seu testemunho fala também com as pessoas? Como assim? Pode me explicar sobre isso? Como assim? Não entendi. Você falou assim que as pessoas ouvem através do evangelho, Hum. mas a Bíblia não fala que o seu testemunho também fala para as pessoas? Mas nós testemunhando de quê? Ah, do agir, do caminhar, do falar, Sim, das coisas. o bom testemunho você está falando. Isso, exato. Mas o que que é o bom testemunho? Ah, andar nos caminhos corretos de Deus. Não Se sei. a gente comparar, tem um monte de incrédulo que anda melhor do que nós em termos de comportamento. É. Se a gente basear o testemunho, o bom testemunho, em termos de bom comportamento, de ética, se for esse o nosso bom testemunho, não haverá muita diferença entre nós e muitos incrédulos que às vezes são melhores do que nós. Então, o bom testemunho que o Tiago fala, né, de as boas obras, o que que seria isso? Seria a evidência do evangelho escrito em nós. O Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que eles eram a carta viva, né? É uma carta que os incrédulos leem. O que que seria isso? É um- São pessoas vestidas do evangelho. Elas estão tão identificadas com o evangelho que elas se tornam, outra vez na linguagem do Paulo, aroma de Cristo. Elas cheiram Cristo. Quando as pessoas chegam perto dela, quando veem ela não está olhando o bom comportamento. Tem algo estranho nessa pessoa que eu não consigo discernir. Tem algo especial nessa pessoa que eu não consigo saber o que que é. É o cheiro, é o aroma de Cristo. Nós estamos tão vestidos, tão impregnados do Evangelho, tão vestidos com o Evangelho, que nós liberamos o aroma de Cristo por onde nós passamos. Obviamente, Paulo diz que aroma de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Ou seja, as pessoas vão ver o aroma, sentir o aroma ou ver o aroma de Cristo em nós. Algumas delas vão querer ser como nós, ou pelo menos vão querer saber, né? Como os primeiros discípulos do João Batista, quando ele apresentou Jesus, esse daí é o Cordeiro. Aí o João apresentou e liberou os seus discípulos para se tornarem discípulos de Jesus. E o convite de Jesus para eles foi: vem e vê. As pessoas precisam ver o Evangelho em nós. E uma das características que eu acredito que a gente vem perdendo muito do Evangelho, e talvez a gente pode discutir isso na carta aos Efésios, que é essa primeira carta que nós vamos ver, eu tenho sentido que nós estamos perdendo o fervor espiritual. Estamos perdendo aquela característica, né, que a gente poderia chamar de espiritualidade. A gente está se tornando muito ativista religioso, muito no piloto automático, né? Fazendo uma porção de coisas, mas a gente está perdendo o fervor, como aconteceu com a igreja de Éfeso, que era uma boa igreja, mas tinha perdido o primeiro amor. Eu acho que isso é que faz o aroma de Cristo sair de nós e chegar às narinas das outras pessoas. Algumas delas vão dizer para nós: olha, onde você vive? E a gente vai dizer, como Jesus, aqueles discípulos de João Batista: vem e vê, vem andar comigo, passa um tempo comigo. E nesse tempo, você vai mostrar o que que é esse aroma por meio do testemunho do Evangelho. Outras pessoas vão sentir o mesmo aroma,
Só que elas vão odiar você. Elas vão perseguir você. Elas se sentem mal com o aroma de Cristo. Elas não suportam o aroma de Cristo. E como elas não podem atingir Cristo, então elas vão atingir aqueles que têm o seu aroma. É daí que surge a tribulação e a perseguição da igreja. Vocês estão vivos aí? Eu não estou vendo vocês se mexerem. Momento de Pensa. reflexão, pastor. Depois dessa palavra aí, é momento de reflexão. Cada um acho que está se analisando, viu, pastor? Verdade. Não, Esther? Porra, Oi? depois dessa palavra aí, acabou a aula. Essa aula tinha que ter sido no sábado, né? Porque domingo teve ceia. Cada um examine-se a si mesmo, não é? E essa aula Devo- merecia um pós-lúdio. Vamos fazer uma oração silenciosa. Devolva a palavra para a Elaine, que está no comando aí, né? Eliana, cadê? A Eliana é a mais quietinha de todas, só falo no começo e no fim. Ela está com problema na garganta, ela falou, né? Você é a Ah, Marta. A A Marta. Ah, A Marta. Marta. Devolve então a palavra à Marta. Hoje eu pedi para ela, ela estava ruinzinha, tadinha, mas eu ia chegar atrasada. Aí falei, Liana, vou tentar chegar a tempo, mas mesmo assim me atrasei, gente. Mas, pastor, assim, para mim, né, pensando assim, nesse primeiro momento do Apocalipse, para mim foi uma surpresa. Eu não tinha imaginado, assim, João indo lá para o Antigo Testamento. Isso para mim foi muito interessante, sabe? Essa prática forma de da enxergar. exegese. Ele voltou para lá. Foi muito, muito interessante, assim, abre muito a mente da gente para entender, porque não cria muita dificuldade mesmo, né? Essa questão da simbologia e tudo mais, as pessoas tentando adivinhar o que significa o quê, e é uma luta, né? Então foi muito, muito proveitosa a aula, pelo menos para mim foi muito boa hoje, pastor. Mas nós vamos, já são 10 horas, e eu acho que, como eu, tem muita gente que vai levantar bem cedo amanhã, né? Tem uma semana aí puxada, porque eu tô assim, além de cuidar do escritório, de casa, ainda tenho 2 netinhos que demandam também, que eu tô sempre dando uma mão para Maiara, coisa, olha, não é fácil, haja energia, viu, gente? Então, que Deus abençoe cada um de nós, né? Que abençoe a vida do pastor. Damaris está passando bem, pastor? Está se recuperando bem. Obrigado. Ai, ótimo. Então vamos encerrando aqui, até semana que vem, né? Assim, para o pastor. Boa semana para todos, que Deus abençoe cada um. Uma ótima noite de sono para vocês, queridos. Fiquem com Amém. Deus. Obrigada. Amém, Deus abençoe a obrigada. todos aí. Até a Boa próxima semana. segunda. Tchau, gente. Até. Boa semana, Tchau, pessoal. pastor. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.